Querido amigo, hoje nós vamos estudar o capítulo 13 do livro do Êxodo, e nele encontramos a consagração dos primogênitos a Deus e as suas ações dirigindo e protegendo o seu povo no início da jornada da liberdade. Querido amigo, é importante entendermos que uma vez que os primogênitos israelitas tinham sido poupados milagrosamente, o Senhor instruiu que eles lhe fossem consagrados. Mas você saberia a razão dessa instrução, dessa ordem? A razão é que a redenção e a santidade de vida são inseparáveis. A quem o Senhor redime, ele os quer para si. Veja só, Paulo, em outras palavras, expressa esse princípio em 1 Coríntios 6, 19 a 20. É importante que lembremos que fomos libertados da penalidade do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado e seremos libertos da presença do pecado quando estivermos definitivamente na presença de Deus. Exatamente essa libertação tem em vista a vida santificada, uma vida consagrada a Deus. E por isso Deus requereu para si a consagração dos primogênitos dos israelitas. Então, em primeiro lugar, no capítulo 13, nos versículos 1 a 16, temos a consagração dos primogênitos a Deus. Nos versos 1 a 3, temos as palavras de Deus a Moisés, instituindo essa lei, essa ordenança. Os primogênitos pertenceriam ao Senhor. Essa lei, então, estava associada à Páscoa, em virtude da 10ª praga que abateu os primogênitos do Egito, mas não afetou, não tocou em nenhum dos primogênitos de Israel. Tal como as primícias da colheita, os primogênitos dos israelitas, tanto do povo como dos animais, todo o que abre a madre de sua mãe, expressão do versículo 2, isso é, todos os primogênitos do ventre materno deveriam ser dedicados ao Senhor. Nesses versos é apresentado o princípio, mas o detalhamento aparecerá a partir do versículo 12 e também no capítulo 22, 29 a 30 e no 34, 19 a 20, que nós estudaremos posteriormente. E no versículo 3, Moisés relembra a ordem de não se comer o pão fermentado, o pão com fermento, que simbolizava o pecado. Por quê? O que se devia fazer ali, o que se tinha em vista, era uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus. Querido amigo, uma pergunta. Você tem dedicado as primícias de tudo quanto ganha ou adquire ao Senhor? Você tem se lembrado de que tudo que você tem vem do Senhor? Reconheça e, em gratidão ao Senhor, ao que Ele tem feito por você, consagre a Ele as primícias daquilo que Ele tem lhe dado. Na continuação do texto, nos versículos 4 a 10, encontramos uma confirmação e a fixação de um novo tempo para Israel. É o tempo da libertação. Como havíamos mencionado, esse mês Abib, o primeiro mês do calendário judaico, que seria depois conhecido como o mês de Nissan, refere-se ao período dos nossos meses de março e abril. A partir daquela data, deveriam os israelitas, durante 7 dias, comer pães asmos, isso é, pães sem fermento. E no 7º dia, haveria uma celebração ao Senhor. Lembrando que aqueles pães sem fermento indicavam uma vida pura e santa, sem pecados, ainda no 7º dia, durante essa celebração, os israelitas deveriam contar aos seus filhos os feitos maravilhosos e libertadores de Deus, quando ele os livrou da escravidão do Egito. O verso 9 merece um destaque. Por quê? Ora, a expressão "e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos", essa expressão foi interpretada tão literalmente que deu origem ao uso dos tefilim ou filactérios. As duas palavras são difíceis. Isso quer dizer o seguinte: 2 fitas nas quais ficava presa uma caixinha com alguns textos da lei mosaica e que eram fixados no braço esquerdo e na testa de um bom israelita.
Nos dias de Jesus, os religiosos judeus, querendo mostrar o seu respeito à lei, eles também tinham essa prática e foram até criticados por Jesus. Mas você sabe por quê? É exatamente porque eles exibiam ostensivamente uma piedade apenas exterior, como nós já vimos quando estudamos Mateus 23, versículo 5. Através dessa prática condenada por Jesus, fica mais uma vez comprovada, fica mais uma vez relembrada que a religiosidade é bem diferente da espiritualidade. Querido amigo, religiosidade tem a ver com a nossa forma humana de tentarmos chegar até Deus. Tem a ver com a prática de ritos que fazemos e que nos dá uma certa segurança. Mas a espiritualidade é muito mais do que isso. É a vida de intimidade, de devoção a Deus. É a vida que se desenvolve no secreto do quarto fechado, como disse Jesus em Mateus 6,6. Mas é uma vida que é vista e valorizada por Deus. Querido amigo, analisando a sua vida, você pode dizer diante de Deus que tem desenvolvido a espiritualidade ou ainda está apoiado na sua vida da religiosidade? Questione-se mesmo. Questione-se diante de Deus e busque uma vida de profunda espiritualidade. E Deus, o Pai que vem em secreto, te recompensará. Mas voltemos ao texto. Na sequência, nos versos 11 a 16, novamente Moisés relembrou os israelitas a ordem da consagração do primogênito a Deus. Precisamos entender muito bem que tudo quanto temos, em primeiro lugar, tudo quanto temos pertence a Deus. Pertence a Deus e não a nós. O que possuímos nos foi dado por Deus para o nosso uso e para a glória dele mesmo. Aliás, isso não é só para os judeus antigos, não. É para nós nos dias de hoje. Temos que oferecer a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Temos que oferecer a Deus sempre as nossas primícias. Mas devemos cuidar também para que a nossa motivação seja correta. Se você contribui financeiramente com o reino de Deus e de uma maneira rotineira, mecânica e automática, der os 10%, der o seu dízimo até uma porcentagem ainda maior, sem reconhecer que Deus é que deve ter toda a sua vida, olha, me perdoe, mas mesmo essa prática correta não se tornará abençoadora para você. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus lá em Mateus 23, que nós já estudamos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Essas são palavras do Senhor Jesus. Você percebe, querido amigo, que Jesus está enfatizando? O que ele quer, o que agrada a Deus, é uma vida justa, misericordiosa e de confiança. Uma vida interior que reflita a espiritualidade e não de uma vida exterior que reflita apenas religiosidade. A prática de algum rito sem a motivação correta. Jesus nos ensina que devemos ter a motivação e o interior corretos, a fim de que a nossa adoração exterior reflita um interior transformado e seja então aceita diante do Pai. Você percebe que esse é um grande desafio? É um desafio enorme. Querido amigo, só podemos viver dessa maneira quando deixamos o Espírito Santo conduzir o nosso viver. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que as nossas motivações agradem o seu coração. Assim, oferecer a Deus primogênitos era uma bênção muito grande para o povo de Israel. Não era a mesma coisa que oferecer aos deuses egípcios. Quando oferecemos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas, quando damos a Deus o nosso primogênito, certamente alegramos o coração do Pai.
Mas voltando ao texto, destaque-se também as palavras do versículo 13. É necessário compreendermos bem essas palavras. A jumenta era um animal imundo por não ser ruminante e nem ter as unhas fendidas, como veremos em Levítico 11, 2 a 7. Diante disso, não poderia ser oferecido em sacrifício. As possibilidades então eram as seguintes: matar o jumentinho ou resgatá-lo através do sacrifício de um cordeiro, conforme nós veremos em Êxodo 34. Se ele não fosse substituído por um outro animal, ele deveria ser desnucado. Mas o que significa essa palavra? Deveria ser morto sem derramamento de sangue. Esse é o texto que vem do versículo 13. Nós precisamos entender isso daí. E agora, no versículo 15, destaca-se ele porque demonstra que os filhos primogênitos, veja só, eles foram poupados somente através do sangue do Cordeiro Pascal. E nas gerações subsequentes, eles também seriam remidos ou através da vida consagrada dos levitas escolhidos por Deus, em lugar dos primogênitos de todo Israel, ou através do preço da redenção de 5 ciclos, conforme nós vamos ver em Números 3, 46 a 51. E finalizando então essa primeira parte, a orientação do versículo 9 é repetida agora no versículo 16. Na segunda parte do texto, nos versículos 17 a 22, encontramos um relato muito singelo de como Deus dirigiu o povo de Israel nesses primeiros passos da liberdade. O versículo 17 diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Querido amigo, podemos ver aqui como Deus age com o seu povo. Como Deus, conhecendo a fraqueza do seu povo, mostra a ele um rumo diferente, embora fosse um caminho mais longo. Esse caminho era um caminho mais suave e livre de perigos. Pela terra dos filisteus, era muito mais próximo, mas seria uma jornada de poucas semanas até a Palestina, mas seria uma jornada em que haveria mais dificuldades. Lá estavam os filisteus, lá estavam também guardas do próprio Egito. Veja só, uma jornada até a terra prometida se evitaria uma longa caminhada se fôssemos pela beira do mar Mediterrâneo. Porém, Deus orientou o seu povo pelo caminho mais longo, porque nem sempre o caminho mais curto é o caminho melhor. É que o povo de Deus, o povo de Israel, estava saindo da escravidão e eles não tinham nenhuma condição para lutar. Os filisteus certamente declarariam guerra contra eles se eles passassem pelo seu território. Era uma batalha absolutamente certa. Então, Deus mostra ao seu povo um novo caminho. Embora um pouco mais longo, seria um caminho mais tranquilo, de maior segurança. O texto diz aqui que o povo poderia voltar até para o Egito se tivesse que enfrentar uma batalha contra os filisteus. E era esse o retorno que Deus não queria que acontecesse em hipótese alguma. Você que me ouve agora, você sabia que Deus nos tem dirigido sempre pelos caminhos menos perigosos, embora nem sempre sejam os caminhos mais curtos? Querido amigo, Deus é bom para com seu povo. Alguém poderia dizer que para se confrontar com os filisteus, o povo de Israel poderia contar com os grandes recursos sobrenaturais de Deus, como contou no Egito. Sim, com certeza. Deus poderia fazer muitos milagres ali entre os filisteus. Mas, querido amigo, precisamos acabar definitivamente com essa ideia de que Deus anda fazendo milagres aqui, à torto e à direito, por toda parte, mesmo onde não é necessário. A Bíblia é muito clara em mostrar que aquilo que podemos fazer, Deus não o faz. Muitos por aí estão pedindo e querendo que Deus faça milagres na sua vida a qualquer preço. Se chega uma doença, então se quer um milagre. Se defronta-se com um problema, então Deus tem que fazer alguma coisa sobrenatural. E ainda exigem, dizendo o quê?
nós reivindicamos, nós decretamos, nós exigimos da parte de Deus uma ação sobrenatural. Mas não é assim. Não é assim que devemos nos comportar. Não é assim que procede aquele que confia na direção de Deus na sua vida. Deus pode fazer milagres, sim. Mas Deus pode fazer e operar milagres onde Ele quiser e quando Ele quiser. Nada acontecerá quando nós quisermos ou nós planejarmos. Mas isso não significa também que Deus só ajuda quando opera um milagre. Esse é um outro engano, esse é um outro erro drástico. Temos crentes que só são crentes se virem Deus fazendo algo espetacular, algo sobrenatural. Não é assim, não é assim. A presença de Deus em nossas vidas é uma presença constante. A sua intervenção é permanente, dirigindo-nos, guiando-nos, protegendo-nos, guardando-nos. Deus está sempre presente, Ele está sempre conosco, diariamente. Aqui, o povo poderia fazer uma jornada mais longa, mas isso evitaria o confronto com os filisteus, e não era preciso que Deus fizesse milagre algum. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Se Deus fosse fazer um milagre todas as vezes que nós achamos que Ele deve fazer, então, olha, milagre deixaria de ser milagre. As suas ações sobrenaturais em nossas vidas são feitas em determinadas circunstâncias, em determinadas ocasiões, quando Deus mesmo sabe, e Ele escolhe, e não quando nós queremos e escolhemos. Muitos estão esperando pelos milagres de Deus, quando já deveriam estar executando a obra que Ele tem deixado para nós fazermos, por meio dos próprios recursos que Ele já nos concedeu. Querido amigo, certamente não foi apenas para evitar o confronto entre os israelitas e os filisteus que Deus os dirigiu pelo caminho mais longo. Você deve se lembrar, Deus tinha um encontro marcado com Israel no Monte Sinai, conforme nós lemos já e já estudamos em 3, versículo 12. E com certeza, por essa razão, foi dirigindo o seu povo para aquele encontro memorável. O verso 18 continua: Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto pelo Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Essa expressão, arregimentados, merece uma explicação também. Merece que nós a entendamos. Os filhos de Israel saíram da terra do Egito arregimentados, mas isso não quer dizer que saíram em formação para a guerra. Não quer dizer que eles estivessem prontos para lutar contra os filisteus ou contra qualquer outro povo. Não, de jeito nenhum. Eles saíram, sim, organizados. É isso que quer dizer a palavra arregimentados. Saíram obedecendo uma ordem. Eles saíram organizados, em ordem. Saíram em coluna por 5. Não era uma multidão desorganizada e confusa. Todos eles estavam dentro de uma disciplina, dentro de uma ordem. Quem avistasse o povo andando assim, numa forma organizada e ordeira, numa formação militar em colunas, teria a impressão de que se tratava de uns mais poderosos exércitos. Mas não era um povo preparado para lutar, não. Mas era um povo, sim, preparado para andar pelo deserto, para vencer as distâncias do deserto, mas em ordem e organizados. Mas ainda, no versículo 18, vale a pena ressaltar a expressão Mar Vermelho, que se refere exatamente ao local da travessia. Embora a expressão literal seja Mar dos Juncos, provavelmente era essa uma extensão ao norte do Golfo Acabá, conforme nós lemos em 1 Reis 9:26. Na verdade, o Golfo de Suez, ao sul do atual Porto de Suez. E prosseguindo, chegamos ao versículo 19, que relata algo muito significativo. Israel, ao sair do Egito, cumpriu a promessa que as antigas gerações fizeram ao patriarca José. Ao sair do Egito, os restos mortais de José foram tirados do Egito para serem levados para a terra prometida, para serem levados para Canaã. José era um homem de fé. Ele sabia que, passado algum tempo, ele não seria mais lembrado. Mas, sobretudo, ele fizera esse pedido porque cria que a vida não se limitava apenas a essa existência terrena. Ele cria na ressurreição dos mortos. Mas
Deixe-me perguntar, você também crê assim? Você também crê na segunda vinda de Cristo? Você crê que será ressuscitado com Jesus? Se você tem a Jesus como seu Salvador e Senhor, você pode estar seguro da sua ressurreição, da sua vida eterna com Jesus. Finalizando, no nosso estudo de hoje, encontramos nos versos 20 a 22 o cuidado paternal de Deus sobre o seu povo. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E essas colunas de nuvem e de fogo nunca se afastaram do povo enquanto não chegaram na terra prometida. Querido amigo, isso é, durante 40 anos, a presença do Senhor era constante com o seu povo. Assim é possível ver o amor e o cuidado especial de Deus, o amor e o cuidado especial que Deus tem para com seu povo, para com Israel e para conosco. Deus, novamente, está protegendo o seu povo por meio de colunas, mostrando a sua presença conosco no nosso dia a dia. Querido amigo, você percebe como vale a pena fazer parte do povo de Deus? É isso mesmo. Deus sempre está atento ao nosso caminhar, e mesmo que não vejamos as suas ações espetaculares, mesmo que não vejamos algo sobrenatural, podemos ter certeza da sua companhia, do seu cuidado, da sua proteção e da direção de Deus sobre as nossas vidas. Finalizamos o nosso programa com gratidão a você e a Deus. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. Anote o nosso endereço, escreva um e-mail para nós, escreva para nós compartilhando aquilo que vai no seu coração e como o nosso programa tem chegado até você. Um grande abraço e que Deus continue te abençoando.